Pastor Gesiel Gomes se pronuncia sobre Miguel Oliveira e diz que concorda com o pastor Marcos Feliciano, que defendeu Miguel Oliveira nos Gideões. Deus seja louvado para sempre e eternamente. Eu acabo de receber um pedido para fazer um vídeo dando minha opinião sobre o pregador Miguel. A minha palavra é a seguinte: número 1. Não é meu hábito emitir opiniões sobre aquilo que eu não conheço, sobre aqueles que eu não conheço. No caso específico do pregador Miguel, eu realmente não sei de quem se trata. Tenho ouvido muito pouco neste sentido, a este respeito, e não me considero apto a emitir uma opinião. Número 2. Eu tenho muito receio de desobedecer a uma palavra que Jesus disse, e está escrita em São Mateus, capítulo número 7, e vem seguida de uma palavra do apóstolo Tiago na sua epístola. Pois bem, Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. E Tiago escreveu: amados, não queirais ser juízes. Não me parece decente emitir opiniões sobre aquilo que está distante de nós. Não me parece ser plausível julgar as pessoas pelo que outras pessoas dizem. Não me parece razoável fazer juízos de qualquer natureza sobre alguém que realmente é uma pessoa desconhecida para mim. Eu não sei as origens legítimas deste adolescente, tenho lido muito pouco a respeito dele. Eu já estou acostumado a ver que as pessoas se apressam a emitir opiniões, a emitir conceitos e infelizmente, mais profundamente eu tenho me acostumado, infelizmente, a ver que as pessoas são rápidas em fazer críticas. Hoje é um domingo, ontem foi um sábado. Ontem à noite eu ouvi, através da internet, uma mensagem do pastor Marcos Feliciano, dos Gideões Missionários, quando ele proferiu algumas palavras sobre o Miguel. Eu achei as palavras do pastor Marcos Feliciano muito sólidas, muito prudentes, muito sábias, muito equilibradas. E eu fico com aquilo que eu ouvi. Eu já fui jovem, eu já fiz coisas na minha infância, na minha adolescência, que não tinham o menor resquício de maturidade. Se fosse hoje, naturalmente eu estaria debaixo de um vendaval, de uma cachoeira de críticas. Mas o tempo passa. Eu penso que as pessoas que não ouviram a palavra do pastor Marcos Feliciano deveriam ouvi-la. Eu me lembro do que eu li na Bíblia, que quando quiseram condenar a Jesus, um certo judeu se levantou e pediu que houvesse equilíbrio, pediu que houvesse cautela. E, resumindo, ele disse o seguinte: se é de Deus, vai prosperar, se não é, vai falhar. Deus seja louvado para sempre e eternamente. A minha opinião é esta: eu não ofereço, não emito nenhuma opinião sobre aquilo que eu não conheço, sobre aquilo que me é algo realmente distante e desconhecido. Quanto mais, irmãos meus, sejamos atentos ao que Jesus disse: quem está em pé, olhe e não caia. E mais o que Jesus ensinou: amai-vos uns aos outros. Deus a todos abençoe, no nome maravilhoso do Senhor Jesus. Amém. Então vamos defender a nossa turma, vamos defender a nossa fé. Você não vai encontrar na internet feiticeiro falando de feiticeiro. Você não vai encontrar na internet muçulmano falando de muçulmano. Você não vai encontrar na internet nem petista falando de petista. Mas você encontra na internet crente falando de crente. Você encontra assembleiano falando de assembleiano. A internet acabou dando vez e voz para muita gente que não merecia ter. E isso tem destruído vidas.
Ontem à noite, pastor Gilmar, era 11h30 da noite, bateram a porta do meu quarto no hotel. Eu achei que era o Roberto que ia me levar comida lá, né? Porque o Roberto sempre me leva comida esse horário. Quando eu abri, um menininho lá, desse tamanhozinho assim, olhos cheios de lágrima. Eu falei, eu acho que eu te conheço. Ele disse, sou eu, pastor. Eu falei, quem? Eu falei, eu não lembrava o nome dele direito. Ele falou assim, meu nome talvez você não vai lembrar, mas você vai lembrar The King, The Power dele. Era o jovem Miguel. E eu olhei para aquele menino na hora. Eu me vi com 15 anos de idade. Eu tenho um vídeo na internet eu pregando com 15 anos de idade. Talvez eu só sobrevivi até hoje porque naquela época não tinha mídia como temos agora. Porque se as pessoas fossem nos cultos que eu pregava e tirassem um recorte, iam ver eu falando coisas de menino, porque eu era só um menino. Se nós que somos mais velhos não tivermos paciência com esses que são meninos, quem vai ter? Quem vai ter? Miguel é só um garoto de 15 anos, precisa de ajuda, precisa de oração, precisa de pessoas que não vivam para transformá-lo em negócio, porque é isso que fizeram com ele, e estão fazendo ainda. Cada vez que colocam uma polêmica dele, as pessoas ganham monetariamente. Miguel é uma fábrica de lucros. Eu falei para ele, o pessoal dos Gideões não quer que você tenha destaque, exatamente para você não sofrer mais. Falei para ele sobre isso, né? Vocês não estão vendo ele aqui em cima, porque se estivesse aqui em cima ia todo mundo em cima dele, um monte de gente. Eu falei para ele, Miguel, existe 2 tipos de fama, a boa fama e a má fama. Ambas são fama, porque ele é uma criança. Todo mundo chega para tirar foto com ele, ele abre um sorriso, tira foto. Aí depois a pessoa que tirou foto com ele vai e posta alguma coisa, desgraçando a vida dele. Eu dei para ele 3 conselhos, e se o Miguel estiver me ouvindo aí, os conselhos são esses. Vou repetir para vocês o que eu disse para ele. Primeiro, volte para a escola, estude. Segundo conselho que eu dei para ele, quando for ministrar, Miguel, não deixa nenhum pastor de igreja te usar para você levantar oferta. Eu posso, porque eu tenho história, e mesmo tendo história eu ainda sofro. Quando ministro aqui no Gideões, a manhã missionária, com muito orgulho e muita honra, há mais de 15 anos a manhã missionária sou eu que faço. Mas o senhor não sabe o que eu passo quando termina a oferta. As pessoas me xingando, as pessoas me chamando de tudo quanto é, mas eu tenho estrutura. Eu sou um homem de 50 anos, ele é um menino de 15. Eu atendi em Brasília semana passada uma mãe na Comissão de Direitos Humanos que a filha dela de 13 anos se suicidou por causa de internet, por causa de bullying. O que as mídias e essas pessoas que vivem como urubus estão fazendo com Miguel é isso. Estão destruindo a alma desse garoto. Ele é perfeito? Não, não é. Ele faz coisas erradas? Faz. Quem é que não faz? Você que tem 200 anos faz. O que é mais fácil, matá-lo ou ajudá-lo? Então vamos ajudar Miguel, vamos orar por ele. Vamos pedir a Deus que estenda a sua mão sobre ele. Vamos pedir a Deus que dê a ele força. Miguel, pastor, o pai não é crente, a mãe está com câncer faz 5 anos, e a única irmã que ele tem é feiticeira. Esse é o menino que o Brasil persegue hoje. Esse é o menino que as pessoas querem destruir e acabar. Então, em nome de Jesus, nós vamos orar pela vida dele. Terceiro conselho que eu dei para ele: se forem em alguma igreja pregar, se te convidarem e te aceitarem não ministrando oferta, não deixe que ninguém use celular no culto, porque tudo que filmarem vai te dar problema de novo. E a última coisa que eu pedi para ele de coração: mergulha por um tempo, se esconde por um tempo. Por um tempo, deixa a internet esquecer você até aparecer outra coisa. E o futuro dele será grande se ele ouvir esses conselhos. Quem sabe um dia Miguel não vai estar pregando aqui. A igreja diz um amém por isso?